Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada. E hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de termologia, com o tema o zero absoluto. Mas antes de continuarmos, não se esqueça, viu? De dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Espero que já tenham feito isso. Já fizeram? Então vamos lá. Então o nosso tema de hoje será o zero absoluto. Vamos imaginar um sistema e nesse sistema eu começo a aumentar a temperatura. Suas partículas, consequentemente, começam a se agitar, como já foi visto em aulas anteriores. Essa agitação, aumentando, automaticamente aumenta a energia cinética, pois a energia cinética é a energia do movimento. Não pode esquecer, viu? A energia cinética é a energia do movimento. Então, quanto mais agitado as partículas de um corpo, maior será a sua energia cinética. Então, quanto mais eu aumento a temperatura do sistema, mais eu aumento a energia cinética, mais aumenta a agitação das partículas desse sistema. Foi o que vimos realmente em aulas anteriores. Agora vamos imaginar o processo contrário. No caso, eu vou pegar a temperatura desse sistema e vou começar a diminuir. Vou diminuir a temperatura desse sistema. O que vai acontecer? Também vimos isso em aulas anteriores. E vimos que realmente a agitação das partículas elas vão diminuindo. Ou seja, a energia cinética vai diminuindo. Até quando eu posso diminuir essa temperatura? Até quando essa agitação das partículas vão diminuindo? Então, eu posso diminuir essa temperatura, na verdade, até menos 273,15 graus Celsius. Quando chega nesse ponto aí, basicamente a energia cinética é nula. Não é 100% nula. Ainda existe uma quantidade infinitamente pequena de energia cinética, mas podemos considerar que a energia cinética nesse ponto aí equivale a zero. Então, quando eu consigo resfriar um corpo até o ponto onde as suas partículas perdem a energia cinética, aí neste caso aí eu falo que eu atingi o zero absoluto. Então, o zero absoluto ele é a menor temperatura ao qual o corpo pode chegar. Trata-se de um limite inferior da região térmica e corresponde a um estado físico em que toda a energia cinética e potencial de um sistema é igual a zero. Tudo bem? Olha, lá no século XIX, William Thomson, conhecido também como o Lord Kelvin, ele teve contato com o trabalho de Jacques Charles. Nesse trabalho, Jacques Charles ele fez um estudo em relação à variação de temperatura e o volume dos gases. E aí ele chegou à seguinte conclusão, que quanto menor a temperatura, menor a temperatura de um gás. E que essa temperatura e que esse volume ele acaba cessando no zero absoluto, que é menos 273,15 graus Celsius. Então, o Lord Kelvin, ao ter contato com esse trabalho, e propôs ao contrário. Ele falou que o que tendia a zero, o que chegaria a zero com a temperatura de menos 273,15 graus Celsius, não era o volume, e sim a agitação térmica, e sim a energia cinética. Deu para entender? Então, enquanto se afirmavam que ao resfriar os gases ao máximo possível, os volumes se anulavam desses gases, o Lord Kelvin ele propôs o contrário. Ele falou, não é o volume que se anula. O que se anula aqui é a energia cinética. E assim ficou determinado o zero absoluto, certo? E também, automaticamente, ele propôs uma nova escala, chamada de escala absoluta ou escala Kelvin. Aqui neste gráfico, podemos ver três tipos de gases. O gás 1, o gás 2 e o gás 3. O eixo vertical, neste gráfico, corresponde à pressão do gás. E o eixo horizontal corresponde à temperatura. Maior pressão também significa dizer que as energias cinéticas desses gases também são maiores. Maior temperatura, maior a energia cinética. Quando eu vou resfriando
nesse sistema, observe que tanto o gás 1 quanto o gás 2 e o gás 3 vão diminuindo sua pressão linearmente. A pressão vai diminuindo de forma proporcional à diminuição da temperatura. Mas enquanto eu tenho valores acima de menos 273,15 graus Celsius, eu tenho pressão diferente para cada gás. Mas quando chega a menos 273,15 graus Celsius, aqui nesse ponto, todos os gases têm a mesma pressão. Isso significa que nesse ponto a energia cinética basicamente está sendo igual para todos, que é a energia cinética nula. Ou seja, não importa qual tipo de gás. Em uma mesma temperatura, que é menos 273,15 graus Celsius, a sua energia cinética vai ser zero. E é esse ponto que o Lord Kelvin propôs como o zero absoluto. E daí veio a sua escala, que é chamada de escala absoluta ou escala Kelvin. Essa escala absoluta, ela pega como base de variação a escala Celsius. Ou seja, a variação na escala Fahrenheit é igual à variação na escala Celsius. A diferença é que ele propôs que esse zero absoluto... A diferença que Kelvin propôs que nesse estado de agitação zero das partículas seria o zero absoluto. Então, ele marcou para o zero absoluto zero. E este valor de zero absoluto corresponde a menos 273 graus Celsius. Aproximamos menos 273,15 graus Celsius para menos 273 para facilitar os cálculos. Então, basicamente, o que vocês vão ver daqui para frente nos exercícios é basicamente o valor de zero absoluto igual a menos 273 graus Celsius. Então, nessa escala, o ponto de gelo ela vai marcar 273. Já sabemos que na escala Celsius, esse valor vale 0 graus Celsius. E no ponto de ebulição, como essa variação na escala Fahrenheit é igual à variação na escala Celsius, então o ponto de vapor na escala Kelvin vai valer 373 e, como já sabemos, na escala Celsius vale 100 graus Celsius. Então, a partir desse ponto, podemos utilizar aquele método que foi visto na aula passada e podemos aí achar uma relação entre a escala Kelvin, certo? E a escala Celsius. Então, vamos tentar fazer isso aí. Vamos pegar como os pontos de referência o ponto de gelo e o ponto de vapor. Entre eles aqui, vamos colocar uma temperatura qualquer em Kelvin e uma temperatura qualquer em graus Celsius. E aí vamos fazer aquele esquema, né? O do meio, olha aqui, menos o primeiro, ou seja, θK. Esse θ aqui significa temperatura Kelvin, então a temperatura em Kelvin, menos 273, o do meio menos o primeiro, sobre o último menos o primeiro. E faz a mesma coisa do outro lado. O do meio, que é a temperatura em Celsius, menos 0, sobre o último menos o primeiro, que vai dar 100 menos 0. Continuando, nós temos aí que θK menos 273 sobre 100 é igual a θC sobre 100. Simplificando, 100 de um lado, 100 do outro, podemos cortar, né? Porque 100 dá por 100 que dá 1. Então, sobrou apenas θK menos 273 igual a θC. Então, chegamos à relação. Você ainda pode pegar esse 273 que está negativo, junto com θK, e passar para o lado direito, se assim preferir. Ficando θK igual a θC mais 273, certo? Essa é a relação da escala Kelvin com a escala Celsius. O Kelvin ele é a unidade de temperatura oficial do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Ok? Agora sim, como teve o Lord Kelvin que pegou a escala Celsius, que é uma das mais utilizadas mundialmente, pegou as suas unidades, né, como base para construir a sua escala, certamente vai existir outro alguém, né, para fazer uma escala baseada nas unidades de variação da escala Fahrenheit. E agora eu apresento para vocês uma outra escala, que tem como origem também o zero absoluto, mas as suas unidades variam de acordo com a escala Fahrenheit. Essa é a escala Rankine, que se fala graus Rankine. Só um detalhe antes de continuarmos.
A escala Kelvin é a única escala que não se utiliza a palavra grau para determinar suas temperaturas. Desde 1967 não se utiliza essa palavra grau para determinar suas temperaturas. Falamos 20 kelvins, 30 kelvins e não 20 graus kelvins, 30 graus kelvins, ok? Já a escala Rankine utiliza graus Rankine. Essa escala, como já falei para vocês, ela tem sua origem também no zero absoluto. Só que ela tem como unidade base as unidades da escala da temperatura em Fahrenheit, certo? Então, para o zero absoluto, ela vale 0, só que no zero absoluto eu tenho aí menos 459 graus Fahrenheit, certo? O ponto de gelo, já sabemos que na escala Fahrenheit vale 32 graus Fahrenheit, e a escala Rankine vale 491 graus Rankine. E o ponto de vapor na escala Fahrenheit, já sabemos que vale 212 graus Fahrenheit, e a escala Rankine vale 671. Então, observem aqui que do ponto de gelo ao ponto de vapor, na escala Rankine, eu tenho 491 a 671. A diferença entre um e outro, 671 menos 491, dá 180, que é a mesma coisa do lado da escala Fahrenheit. 212 menos 32 dá quanto? Dá 180. Então, para você ver que a escala Rankine tem a mesma variação que a escala Fahrenheit. Então, fazendo uma relação entre essas duas escalas, vamos pegar aí uma temperatura qualquer, né? Entre elas, vou chamar aqui de θr e θf, e usando aquele método que já conhecemos, vamos chegar à relação entre elas, fazendo o mesmo processo. O do meio menos o primeiro, ou seja, θr menos 491, sobre o último menos o primeiro, ou seja, 671 menos 491. O mesmo eu vou repetir do outro lado. θf menos 32 sobre 212 menos 32. Resolvendo, temos θr menos 491 sobre 180 igual a θf menos 32 sobre 180. Simplificando, vamos ter θr igual a 481 igual a θf menos 32. Passando esse 481 negativo para o outro lado positivo, vamos ter que θr é igual a θf mais 459. E esta é a relação da escala Rankine com a escala Fahrenheit. Bom, gente, vou encerrar essa aula por aqui, mas precisamos exercitar. Não adianta você assistir a aula e pensar que aprendeu alguma coisa. Tem que colocar a mão na massa, tem que fazer as atividades, tem que repetir essas atividades. Então, nesse momento agora, eu estou deixando o link aqui na descrição dessa aula aqui, o link que dá acesso a uma videoaula apenas de correção de exercícios desse assunto aí. Então, vou fazer algumas questões aí para vocês. Então, você acessa esse link agora, ok? E começa a resolver essas questões. Olha, pega a questão, dê pausa no vídeo, leia a questão, tente resolvê-la. Só depois que você tentou resolvê-la, acertando ou não, é que você vai dar um play para ver como foi essa correção e ver se você acertou. Então, se você realmente quer chegar em algum lugar com isso aí, você precisa ser honesto consigo mesmo. Você precisa se esforçar, precisa correr atrás, não tente pegar as coisas com muita facilidade, porque o que vem com facilidade também vai com facilidade. Então jogue duro aí, que eu confio em vocês, para que o conhecimento realmente seja sedimentado. Tudo bem? Então, aguardo vocês na aula de correção de exercícios. Eu estou aguardando. Vai lá, clica no link e já estou lá esperando por vocês.